Bom, pessoal, nessa aula nós vamos resolver um exercício do retificador de onda completa com center tape. Então eu vou começar desenhando aqui a tensão de entrada do primário, que vai vir aqui de uma tomada ou de um alternador, que eu vou definir ela como sendo de 127 volts e com 127 volts eficazes e com uma frequência de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Nós vamos ligar aqui então um transformador com o primário e o secundário do mesmo. E aí vocês sabem que o retificador de onda completa com center tape ele é como se fosse, não lembro se eu já falei isso nas aulas anteriores, mas ele é como se fosse dois retificadores de meia onda. Um diodo vai servir de retificador de meia onda para o semiciclo positivo, e o outro diodo vai servir como outro retificador de meia onda para o semiciclo negativo. E os dois vão se juntar, a corrente vai passar pela carga e vai voltar exatamente aqui no meio do transformador. Então eu vou desenhar aqui o primeiro diodo, o diodo D1, que é o que vai retificar o semiciclo positivo. E aqui embaixo o diodo D2, que é o que vai retificar o semiciclo negativo. Aí os dois se encontram aqui em cima e daqui vai o sinal para a carga. Aqui nós aterramos a carga e essa ligação do terra vai ser ligado aqui no meio. Pois bem, vamos dar nome aos bois, o diodo D1 aqui em cima, o diodo D2 aqui embaixo e a nossa carga, que eu vou dar um valor para ela, de 1 kΩ, por exemplo. O nosso transformador, vamos defini-lo para, vamos pegar aqui uma relação de espiras de 5:1, para mudar um pouquinho o padrão que a gente tem seguido. Ok, agora vamos aos cálculos, né? Normal, gente, a gente sempre vai seguir aquela sequência que eu passei para vocês. Então a primeira coisa que nós vamos calcular é o que? É o V2, a tensão eficaz que eu tenho aqui no secundário, ou eu posso simplesmente dizer V2 ou V2 RMS, que dá na mesma, porque como nós já falamos lá no curso de corrente alternada, o RMS eu não preciso colocar. Né? Qualquer tensão alternada, ela já por padrão é dada em tensão eficaz RMS. Então eu vou começar calculando o V2. Então eu sei o quê? Que o meu V1 é 127 volts. Eu sei que o meu N1 é 5, que é a relação de espiras do primário, em relação ao secundário, que é 1. E aí eu quero achar o V2, qual é a tensão que eu tenho no secundário. Usando a fórmula, então, que é a fórmula do transformador, ficaria V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. V1 é 127, então coloco aqui 127, dividido pelo V2, que eu não sei quanto que é quem eu quero descobrir. Simplesmente repito aqui V2. É igual a N1, que é 5, e N2, que é 1, e aqui eu tenho a relação de espiras do transformador. Resolvendo essa multiplicação cruzada, fica 127 vezes 1, que é 127, é igual a 5 vezes V2. Esse 5 que está multiplicando vai passar para lá dividindo, vai ficar, se eu passar esse V2 para a esquerda, vai ficar V2 é igual a 127 dividido por 5. E aí, se nós usarmos a calculadora, 127 dividido por 5, temos 25,4 volts. É a tensão eficaz do secundário desse transformador. Tá? Então nós já achamos aqui o nosso V2 RMS. Aqui, vamos circular aqui. Aí. Encontramos a tensão eficaz. Assim como nós fazíamos no retificador de meia onda, o próximo passo é achar a tensão de pico no secundário. Né? Então, o segundo passo é encontrar o V2P. Como é que eu faço para achar o V2P?
simples, né? Como eu tenho um sinal alternado aqui no transformador, o transformador ele só está abaixando a tensão. Ele não está alterando a frequência do sinal e ele não está alterando a forma de onda do sinal. Então, no primário eu tinha uma onda senoidal alternada, no secundário eu vou ter uma onda igualmente senoidal e alternada. Só a altura dela, o tamanho dela, que vai diminuir, que o transformador vai diminuir. Então, para eu achar a tensão de pico de uma onda senoidal, eu posso usar a fórmula que nós vimos também anteriormente, onde o meu V2P vai ser igual ao meu V2 vezes raiz de 2. Então, a tensão de pico sempre vai ser, no caso de um sinal alternado, o valor eficaz dela multiplicado pela constante de raiz de 2. Então, nosso V2P vai ser 25,4, porque é a tensão eficaz que eu tenho no secundário, vezes a raiz de 2. Então, a tensão de pico que eu vou ter aqui no meu secundário vai ser de, vamos fazer aqui, 25,4 vezes 2 raiz, vai dar 35,92 volts. Então aqui nós temos 35,92 volts de pico. Ou seja, pessoal, aqui no secundário do transformador eu tenho uma onda senoidal, como essa aqui que nós estamos vendo. Nós temos uma onda senoidal, vou colocar aqui que é no V2, é no secundário. E o pico dessa onda, o valor máximo que ela chega aqui no secundário do transformador, é de 35,92 volts. É o valor máximo. Sendo que nós sabemos que o valor eficaz dela, como nós calculamos aqui no primeiro passo, era de 25,4 volts. Então, tá aí. Esse é o segundo passo, achar a tensão de pico no secundário do transformador. O próximo passo, como nós já sabemos, como nós já vimos, o terceiro passo é descobrir a tensão de pico aonde? Na minha carga. Então, é a tensão na carga de pico. Tensão de pico na carga. Esse é o terceiro passo. Como é que eu faço para descobrir a tensão de pico na carga, pessoal? Olha só, é muito simples. Eu sei que aqui no meu secundário inteiro, a tensão inteira aqui de pico é 35,92 volts. Né? Eu sei também que desses 35,92 eu tenho que pegar metade apenas. Por que eu tenho que pegar metade apenas? Porque olha só, vou até desfazer isso que eu escrevi aqui para a gente relembrar esse detalhe. A minha carga ela está aterrada aqui no center tape. Então, quer dizer, como se eu estivesse ligando a minha carga aqui no meio do transformador. Então, quando, por exemplo, eu tenho semiciclo positivo, que aqui em cima é mais e aqui embaixo é menos, aí a corrente sai daqui, passa no diodo, passa na carga e volta no meio, a tensão que eu tenho aqui na minha carga vai ser a tensão dessa parte aqui de cima, ó, do transformador, porque a parte de baixo não conduziu, está em corte, não influencia. Então eu vou pegar metade da tensão que eu tenho no transformador, porque a minha carga está ligada só no meio do transformador, né? Menos a tensãozinha que fica no diodo. Vai ser a tensão que vai sobrar na minha carga. Então isso nós já explicamos anteriormente, só para dar uma relembrada aí, para refrescar a nossa memória. Então a tensão de pico na carga vai ser o quê? Vai ser a tensão de pico no secundário do transformador dividido por 2 menos a tensão de joelho, o V gama do diodo. Por que eu divido por 2? Porque a minha carga está ligada no center tape, então ela vai receber apenas metade da tensão. Por que eu tiro o V gama? Porque tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, uma tensãozinha fica nos diodos. No semiciclo positivo fica no D1, no semiciclo negativo fica no D2. Então é essa fórmula aqui que eu vou usar para descobrir a tensão de pico que eu tenho aqui na minha carga.
Então a tensão de pico na carga vai ser o V2P, que é 35,92, dividido por 2, menos a tensão do diodo. Eu não especifiquei aqui que os diodos são de silício ou de germânio ou se são diodos ideais. Nesse caso, eu costumo falar para os meus alunos que sempre que eu não especifico qual é o tipo do diodo, considera que são diodos de silício, porque são o tipo mais comum de diodos. Então, como eu não especifiquei, vamos considerar que são diodos de silício e eu tenho, portanto, menos 0,7 volts. Ah, Gabriel, mas eu não tenho dois diodos, por que eu não tiro 1,4 ao invés de 0,7? Por que eu não tiro os dois diodos? Novamente, nós já explicamos isso anteriormente, né? Porque em cada semiciclo, apenas um diodo conduz de cada vez. Eu nunca tenho os dois diodos conduzindo ao mesmo tempo. Sempre que o diodo D1 está conduzindo na carga, a corrente ela faz esse trajeto aqui, ó, que eu vou fazer de azul. Ela passa no D1, passa no fio, passa na carga e volta até o center tape. Então, essa tensão passou por apenas um dos diodos. Quando é o semiciclo negativo, vou fazer de vermelho aqui, a corrente passa nesse sentido aqui. Passa no D2, sobe, passa no fio, passa na carga e volta até o center tape. Então ela passou novamente apenas por um diodo. Claro que foi pelo outro diodo, mas ela sempre vai passar, sempre eu vou ter a perda de um diodo apenas e não dos dois. Por isso que eu tiro apenas 0,7. De maneira que, qual vai ser o resultado disso daqui? Vamos ter que jogar na calculadora. 35,92 dividido por 2, 17,96. E temos que tirar 0,7 porque é um diodo de silício. Se fosse de germânio, seria 0,3. E se fosse um diodo ideal, não iríamos tirar nada. Então a tensão de pico na carga ficou de 17,26 volts. Aí então descobrimos qual é a tensão de pico na nossa carga. Na carga, a gente já sabe qual é a forma de onda que nós temos, né? Vamos até fazer aqui. Vou aproveitar esse gráfico aqui para fazer outro logo aqui embaixo. A gente sabe que na carga, a forma de onda que nós temos lá já é uma onda completa, né? Já é então uma onda completa. Vou colocar aqui VRL, que é a tensão na carga, e nós acabamos de calcular que o pico dessa tensão na carga, que já é uma tensão contínua, né, como a gente vê aqui, só tem os semiciclos positivos, que o pico dessa tensão deu 17,26 volts. Tá? Então é isso que nós calculamos aqui e vimos a forma de onda aqui na carga. Então, está pronto a primeira parte. Sempre eu vou seguir essa sequência. Tensão eficaz no secundário, tensão de pico no secundário, tensão de pico na carga. Como nós já vimos no retificador de meia onda, se você não lembra, volte lá nas aulas. Agora, continuando aqui então, vou até passar mais aqui para baixo. Eu quero calcular o terceiro passo, a tensão média na carga, que é a tensão na carga média. Como é que eu calculo a tensão média na carga? Ora, nós vimos na aula passada a fórmula. No caso do retificador de onda completa, a tensão média na carga vai ser sempre a tensão de pico na carga, dividido, ou melhor, multiplicando pela constante de 0,636, que é o dobro da constante do retificador de meia onda, justamente porque nesse retificador, ao invés de ter uma onda e zero, como é o retificador de meia onda, eu tenho duas ondas, então a tensão média vai ser o dobro. Isso aí também já foi explicado anteriormente. Então a tensão média vai ser a tensão de pico na carga, que deu 17,26 volts, vezes a constante, que agora é 0,636, o que vai nos dar uma tensão média de, vamos calcular aqui então, 0,636, 10,9776. Vou arredondar esse 7 aqui para 10,98 para ficar mais fácil. Então, 10,98 volts. Essa então é a tensão média que eu tenho na carga. Se você não sabe o que é tensão média ou tensão eficaz, nós temos
Isso tudo muito bem explicado no curso de corrente alternada do gvensino.com.br. Calculei a tensão média, vamos calcular agora a tensão eficaz, que é a tensão na carga RMS. RMS é tensão eficaz, que é dado pela fórmula, a mesma fórmula que a gente usou aqui para calcular o V2P, né? Só que a gente vai fazer o contrário. Eu já tenho a tensão de pico, eu quero voltar e achar a tensão eficaz, só que na carga. Então, a tensão média... Opa, coloquei errado aqui, né? Tensão eficaz, RMS. Vai ser, então, a tensão de pico na carga, sempre a tensão de pico na carga, né? Ela vai ser a nossa referência. A gente sempre usa a tensão de pico como referência para calcular tudo. Por isso que aqui a gente teve que usar o V2P, a tensão de pico no secundário, para calcular a tensão de pico na carga, que vai servir de base para calcular as outras tensões, a média eficaz. Então, a tensão de pico na carga dividido por raiz de 2. Então, a tensão eficaz na carga vai ser 17,26 dividido por raiz de 2, que vai dar, então, vamos calcular, então, 17,26 dividido pela raiz de 2, dá 12,20, 12,2. Então, essa é a tensão eficaz que eu tenho na minha carga. Tá? Ou seja, é o valor que ela teria se ela fosse contínua, pura, retinha, sem oscilações. Eu vou calcular também aqui, aproveitando o embalo, né, a corrente média na carga. Então aqui é o item 5, estou errando muito hoje, gente, não repare. É a corrente na carga média, que vai ser a lei de Ohm, né? Se eu tenho a tensão e a resistência, eu calculo a corrente. Então, a corrente média na carga vai ser a tensão média na carga dividido pela resistência da carga. Lei de Ohm, corrente é igual a tensão pela resistência. Então, a corrente média na carga vai ser a tensão média, que nós calculamos aqui, 10,98, dividido pela resistência da carga, que nós colocamos aqui 1 kΩ. Então, dividido por 1000, ou simplesmente 1K. Dá para fazer de cabeça, vai dar então aqui 10,98 miliamperes de corrente média na carga. Podemos calcular também a corrente eficaz na carga, RMS, que é por lei de Ohm também. Eu pego a corrente eficaz, ela vai ser igual a tensão eficaz na carga, dividido pela resistência da carga. Então, eu tenho que a tensão eficaz deu 12,2, dividido pela resistência da carga, que é 1K, que vai dar uma corrente eficaz de 12,2 miliamperes. Tá? Então, está aí calculada a corrente eficaz também. Posso também, né, calcular a corrente de pico, aproveitando que a gente está calculando tudo, né, a corrente de pico na carga, corrente máxima na carga, que será lei de Ohm também, vai ser a tensão de pico na carga dividido pelo RL. Então, a corrente de pico vai ser a tensão de pico, que deu 17,26 volts, dividido por 1K, que vai dar uma corrente máxima de 17,26 miliamperes na carga. Então, é só usar a lei de Ohm para calcular as correntes, não tem nenhum mistério. Eu posso também calcular a frequência na carga, que como nós sabemos, eu vou colocar até aqui em cima, o 8º item, a frequência na carga, que como nós sabemos, no retificador de onda completa com center tape, a frequência da onda que eu tenho aqui na carga é o dobro da frequência que eu tenho na entrada do circuito, no primário ou no secundário, justamente porque onde antes eu tinha uma onda só, agora eu tenho duas. Né? Antes eu tinha uma onda inteira que tinha a parte positiva e negativa, isso aqui tudo era uma onda só. E na carga passou a ter duas ondas, então a frequência na carga dobrou. Isso também nós já explicamos anteriormente. Então a frequência na carga vai ser duas vezes a frequência na entrada, no primário ou no secundário, tanto faz.
Então vai ser 2 vezes 60 Hz. Então a frequência do sinal na minha carga vai ser de 120 Hz. Tá? Então a frequência, que é muito importante a gente saber isso aqui, especialmente depois quando a gente for calcular filtros capacitivos. Tá? Então, pessoal, é isso. Calculamos praticamente tudo que nós tínhamos que calcular aqui, né? Acho que faltou só a tensão de pico no diodo, né? A tensão de pico inverso no diodo, eu vou colocar aqui como item 9, que é o nosso PIV. Que, como nós sabemos, a tensão de pico inverso no diodo é a mesma coisa que V2P. Então, a tensão de pico inverso no diodo vai ser de, vamos pegar aqui quanto deu V2P, 35,92 volts. Então, o meu diodo ele tem que suportar uma tensão reversa de 35,92 volts, pelo menos isso, né, para que ele possa trabalhar nesse retificador aqui, desse circuito, sem queimar, sem entrar na zona de avalanche, sem entrar na região de ruptura, como nós vimos lá na teoria de diodos. Né? Então tá aí, pessoal, calculamos tudo, creio que não esquecemos de nada, né? Eu poderia também, pessoal, olha só que coisa interessante que eu me lembrei agora. Nós poderíamos também calcular a corrente máxima nos diodos, né? Ou a corrente de pico nos diodos, para eu saber se esses diodos vão suportar a corrente, né, nesse circuito aqui. Nós podemos calcular isso também. De que forma, pessoal? A corrente de pico nos diodos será a corrente de pico na carga. Né? Porque se na carga eu tenho uma corrente máxima de 17,26 mA, de onde veio essa corrente máxima? Veio dos diodos. Né? Essa corrente teve que passar pelos diodos para chegar na carga. Então a corrente de pico nos diodos vai ser 17,26 mA. Então meu diodo ele tem que suportar uma corrente de 17,26 mA. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai pegar esse retificador aqui que nós calculamos aqui nessa aula e vamos simular o seu funcionamento no multisim e comprovar os resultados que nós calculamos aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Dê um joinha aí no YouTube. Entre no nosso site www.gvensino.com.br e deixe o seu recado pra gente. Valeu, até mais.